presente documento constitui uma reconstrução e desconstrução analítica integral do fenômeno conhecido na cultura popular e nos estratos informativos marginais, como o problema do planeta X, Nibiru ou Nêmesis. Abordamos esta questão não como uma tarefa astronômica clássica, visto que o objeto de estudo está ausente da realidade física observável, mas como um estudo de caso sociopsicológico massivo que requer uma dissecação minuciosa. O nosso objetivo é o detalhamento da mecânica por trás do surgimento, propagação e mutação de narrativas conspiratórias persistentes que parasitam o medo de uma catástrofe global. Rejeitamos deliberadamente a linguagem emocionalmente carregada e as metáforas artísticas em favor de fatos secos, do positivismo lógico e dos princípios do racionalismo crítico, examinando cada aspecto deste problema através das lentes probatórias da física, da história e da psicologia. A fase introdutória da nossa investigação registra o estado atual do cenário informativo, no qual se observa um cisma profundo entre a visão científica verificável do mundo e uma realidade alternativa construída nas mentes de uma parte significativa da população. O sujeito submetido à influência desta construção informativa viral encontra-se num estado de ansiedade permanente e latente. Este sentimento não é gerado pela observação direta de fenômenos ameaçadores, mas por uma convicção profunda na existência de uma conspiração global de silêncio. Ao olhar para o céu noturno, tal observador não vê o funcionamento majestoso e previsível da mecânica celeste, nem as órbitas planetárias estáveis ou os contornos familiares das constelações, mas sim um sistema de camuflagem complexo. Na sua percepção, a estabilidade visível do sistema solar é uma cortina de fumaça atrás da qual se esconde um agente de destruição que se aproxima inexoravelmente. Estamos falando de um hipotético corpo celeste de massa colossal, que, segundo profecias apócrifas, está invadindo as regiões internas do nosso sistema estelar com o objetivo de perturbar o equilíbrio gravitacional, o que inevitavelmente deveria conduzir a um colapso tectônico, a inversão dos polos magnéticos, a evaporação da hidrosfera e a morte da civilização tecnológica. Entramos num território onde as leis da astrofísica são substituídas pelas leis da expectativa escatológica, e a nossa tarefa é realizar um exame pericial deste medo. A análise de fontes abertas de informação científica oficial, boletins da NASA, relatórios da Agência Espacial Europeia, publicações em revistas astronômicas revisadas por pares, demonstra a ausência total de quaisquer dados que confirmem a presença de um objeto massivo não catalogado no sistema solar. No discurso acadêmico figuram exclusivamente corpos menores padrão, cometas, asteroides, objetos do cinturão de Kuiper, cujo comportamento é totalmente descrito pelas leis da mecânica clássica e da termodinâmica. Os cometas são considerados conglomerados de gases congelados e poeira, que ao aproximarem-se do astro, começam a sublimar ativamente, formando uma coma e uma cauda. No entanto, assim que o pesquisador abandona os limites da ciência acadêmica e mergulha no espaço midiático alternativo, o quadro muda radicalmente. Aqui reina a convicção de que os relatórios oficiais são desinformação intencional. Milhares de comentaristas e criadores de conteúdo afirmam que os cometas observados através de telescópios não existem na realidade como objetos físicos. São declarados hologramas, ilusões de ótica ou produto da dispersão atmosférica de reagentes químicos, os chamados chemtrails ou rastros químicos, criados com o único propósito de ocultar da população os sinais visuais da aproximação de Nibiru. Segundo esta lógica, as elites já sabem há muito tempo do fim inevitável e preparam rotas de fuga, construindo cidades subterrâneas e bunkers, enquanto a população é intencionalmente mantida na ignorância. A gênese deste mito requer um mergulho histórico profundo. Está estabelecido que esta fobia não é um produto espontâneo da era moderna da pós-verdade, mas tem raízes profundas que se estendem a interpretações distorcidas de textos antigos e hipóteses científicas obsoletas. O cenário arquetípico postula a existência de um planeta errante com um período orbital de 3.600 anos terrestres. Uma característica-chave da sua órbita é descrita como uma excentricidade extrema e uma inclinação significativa em relação ao plano da eclíptica, o que supostamente permitiria ao objeto permanecer invisível para os observadores terrestres até ao momento da aproximação crítica.
A superestrutura mitológica inclui elementos de paleocontato. O planeta é declarado o lar da raça dos Anunnaki, que, segundo a interpretação conspiratória dos épicos sumério-acadianos, teriam visitado a Terra na Antiguidade Profunda e criado o ser humano como um biorobô para a extração de ouro, necessário para estabilizar a atmosfera do seu planeta natal. O retorno de Nibiru ao periélio é visto como o regresso dos mestres para uma inspeção ou uma colheita. Apesar da natureza manifestamente fantástica do enredo, este enraizou-se firmemente na consciência de massa, tornando-se a base para a formação de cultos de sobrevivência quase religiosos. De particular interesse é o mecanismo de adaptação da teoria aos eventos astronômicos atuais. O pensamento conspiratório demonstra um alto grau de resistência aos fatos e capacidade de mimetismo. A aparição no céu de qualquer novo objeto brilhante, seja o cometa Elenin em 2011, o cometa Ison em 2013 ou o cometa Atlas em 2020, é imediatamente integrada na narrativa como confirmação da teoria. As características físicas dos cometas, tais como as caudas de gás ou a desintegração do núcleo, são interpretadas como o funcionamento de motores de plasma, campos de camuflagem ou o resultado de um ataque por parte de forças armadas terrestres ou extraterrestres. Qualquer explicação racional é descartada como parte da conspiração. Observamos um exemplo clássico de um ciclo lógico fechado, onde a ausência de provas se torna, por si só, a prova do mais alto nível de sigilo e da eficácia do encobrimento. Para conduzir uma investigação completa, é necessário examinar a base probatória na qual se apoia a acusação, ou seja, os teóricos da conspiração. A primeira pedra angular da teoria foi colocada no século XIX durante a busca por um planeta transnetuniano que culminou na descoberta de Plutão, mas deixou questões sobre as perturbações na órbita de Urano. No entanto, o verdadeiro renascimento do tema ocorreu em 1983. O satélite astronômico infravermelho IRAS, lançado pela NASA, mapeou o céu na faixa térmica e descobriu numerosas fontes de radiação anteriormente desconhecidas. O jornal Washington Post, em busca de um furo, publicou uma entrevista com cientistas da missão sob um título que implicava a descoberta de um corpo celeste misterioso, possivelmente do tamanho de Júpiter. Esta frase, arrancada do contexto de uma discussão científica sobre a incerteza das distâncias aos objetos detectados, tornou-se a escritura sagrada para os crentes de Nibiru. Na realidade, a análise posterior dos dados do IRAS mostrou que as fontes misteriosas eram galáxias distantes, com uma taxa de formação estelar extremamente alta, irradiando energia principalmente no infravermelho. A comunidade científica encerrou o caso, mas na história alternativa, este evento permaneceu como o momento em que as autoridades falaram demais e depois silenciaram todos. O segundo pilar do mito baseia-se nos trabalhos de Zecharia Sitchin. Na década de 1970, este autor autodidata propôs a sua própria interpretação das tábuas cuneiformes sumérias, afirmando que os antigos sumérios possuíam um conhecimento detalhado do sistema solar, incluindo planetas descobertos apenas na Era Moderna e o misterioso 12º planeta, Nibiru. A assiriologia e a linguística profissionais rejeitam categoricamente as traduções de Sitchin. O termo Nibiru existe realmente na astronomia babilônica, mas traduz-se como travessia, local de intersecção ou transição, e refere-se a posições específicas do planeta Júpiter, ou por vezes Mercúrio, na esfera celeste, marcando a mudança das estações ou ciclos astronômicos. Em nenhum texto conhecido pela ciência, Nibiru é descrito como um corpo físico orbitando o Sol com um período de 3.500 anos. Toda a cosmogonia de Sitchin é produto da sua imaginação, sobreposta a uma interpretação livre de símbolos antigos. No entanto, como a prática demonstra, uma mentira bela e grandiosa, que apela ao sentido do misterioso, vende muito melhor do que a seca verdade filológica. Passando à fase física da nossa investigação, devemos aplicar as ferramentas da mecânica celeste para testar a hipótese da existência de um planeta oculto. O principal argumento da ciência é a gravidade. A interação gravitacional é uma força de longo alcance que não pode ser blindada, ocultada, nem falsificada através de dispersões atmosféricas. O sistema solar é um mecanismo complexo, mas extremamente preciso, onde o movimento de cada corpo afeta as trajetórias de todos os outros.
Se um corpo com a massa de Júpiter, ou mesmo da Terra, invadisse as regiões internas do sistema, isso provocaria inevitavelmente uma cascata de perturbações orbitais. Registraríamos desvios no movimento de Marte, mudanças nos parâmetros orbitais da Terra, o que afetaria a duração do ano e a desestabilização do cinturão de asteroides. Os sistemas modernos de navegação espacial, que controlam as sondas interplanetárias, requerem uma precisão de cálculo da ordem de metros e segundos. A presença de um fator gravitacional não contabilizado tornaria impossível a chegada precisa das naves espaciais aos seus destinos. O fato de os rovers aterrarem com sucesso em Marte e de as sondas Voyager saírem para o espaço interestelar, seguindo trajetórias calculadas, é a melhor prova da ausência de corpos massivos estranhos no sistema. A hipótese popular entre os usuários da internet de que o planeta se esconde atrás do Sol, numa chamada órbita de contra-terra ou simplesmente em oposição, quebra-se contra as leis de Kepler. A Terra move-se numa órbita elíptica e a sua velocidade angular muda, dependendo da sua distância ao Sol. Para que um planeta hipotético permanecesse estritamente atrás do Sol, ele deveria sincronizar perfeitamente o seu movimento com a Terra, o que é impossível se a sua órbita diferir mesmo que ligeiramente em excentricidade ou raio. Mais cedo ou mais tarde, devido à irregularidade do movimento da Terra, o objeto oculto apareceria na borda do disco solar. Além disso, a humanidade lançou a missão Estéreo, um par de satélites que, ao afastarem-se ao longo da órbita da Terra, forneceram uma visão completa de 360 graus do Sol e do espaço circundante. Eles mapearam toda a esfera, não deixando nenhum ponto cego onde um planeta inteiro pudesse se esconder. Os dados destes satélites estão no domínio público e não contêm nenhum sinal de Nibiru. O argumento seguinte da defesa dos conspiracionistas é a invisibilidade óptica. Afirma-se que Nibiru é uma anã marrom que irradia apenas no espectro infravermelho. De fato, as anãs marrons são objetos subestelares, insuficientemente massivos para manter reações termonucleares de fusão do hidrogênio, mas irradiam, no entanto, calor acumulado durante a contração gravitacional. Contudo, as leis da termodinâmica são implacáveis. Um corpo quente no vácuo frio brilha no infravermelho como um farol. No início da década de 2010, o telescópio espacial WISE realizou uma varredura completa do céu em raios infravermelhos. Descobriu milhares de anãs marrons, mas todas estão localizadas a anos-luz de nós. Dentro da nuvem de Oort, e com muito mais razão dentro do sistema planetário, nenhum objeto desta classe foi detectado. Ocultar a radiação térmica de um objeto do tamanho de Júpiter é impossível tanto técnica como fisicamente. A falta de provas físicas obriga os partidários da teoria a voltarem-se para anomalias visuais capturadas por câmeras domésticas. A internet está inundada de clipes demonstrando um chamado segundo sol. Realizamos uma perícia óptica forense de amostras típicas de tais gravações. Na esmagadora maioria dos casos, o fenômeno observado é o resultado de reflexos internos de luz no sistema de lentes da objetiva, conhecido como reflexo de lente ou lens flare. Os smartphones e as câmeras compactas estão equipados com vidros de proteção e um conjunto de lentes. Quando uma fonte de luz de brilho extremo, como o Sol, entra no enquadramento, a luz reflete-se várias vezes entre as superfícies das lentes, formando no sensor uma imagem invertida e tênue da fonte, que é tomada por engano como um planeta. Um teste dinâmico confirma isto. Quando a câmera se move, o reflexo desloca-se de forma caótica em relação ao fundo, enquanto um objeto celeste real deveria permanecer estacionário em relação ao horizonte. A segunda classe de provas visuais está ligada à ótica atmosférica. Os cristais de gelo de forma hexagonal, que se formam nas nuvens cirrus altas, agem como prismas naturais. A refração da luz solar nestes cristais gera fenômenos como halos, um anel luminoso à volta do Sol, e parélios, manchas brilhantes de arco-íris à esquerda e à direita do astro, frequentemente chamados de falsos sóis. Estes fenômenos são descritos na meteorologia há séculos, mas na mente de uma pessoa desconectada das ciências naturais e imersa numa bolha informativa de catastrofismo, transformam-se em presságios sinistros. O aspecto psicológico prevalece aqui sobre o físico. O observador vê o que espera ver, ignorando as explicações racionais.
A história da psicose dos cometas merece uma consideração distinta. Cada vez que os astrônomos descobrem um cometa cuja trajetória passa relativamente perto da Terra, ativa-se um mecanismo de geração de pânico. O caso do cometa Elenin, em 2011, tornou-se um exemplo clássico. Os leigos, alimentados pelos conspiracionistas, começaram a procurar significados ocultos no sobrenome do astrônomo amador russo Leonid Elenin, que descobriu o objeto. O sobrenome foi dissecado em acrônimos: ELE para evento de nível de extinção e NIN para Nibiru está perto. Esta ginástica numerológica levou ao assédio de uma pessoa real, enquanto milhões de pessoas se preparavam para o fim do mundo no outono de 2011. A realidade decepcionou cruelmente aqueles que esperavam o apocalipse. O cometa era uma pequena bola de gelo friável que não sobreviveu à passagem pelo periélio e desintegrou-se sob a influência da radiação solar e das forças de maré. Nenhum choque gravitacional nem mudança de polos ocorreu. Em vez de admitir o erro, a comunidade conspiracionista gerou imediatamente uma nova versão. O cometa foi abatido, passou para o modo de invisibilidade ou foi apenas um teste dos sistemas de alerta. Um destino semelhante atingiu o cometa Ison em 2013. Devido às peculiaridades da saída de gases do núcleo, a coma do cometa nas fotografias adquiriu uma forma que lembrava vagamente asas. Isso ativou imediatamente associações com imagens do Egito Antigo e da Suméria, representando o disco alado. O cometa foi declarado uma nave espacial gigante dos Anunnaki. O final era previsível. O Ison, tal como o cometa Elenin, evaporou-se ao aproximar-se do Sol. Mas o mito sobreviveu, sofrendo mutações e transferindo as expectativas para o objeto seguinte. Outro argumento popular é a presença de áreas escurecidas ou censuradas nos mapas estelares de serviços como o Google Sky ou o World Wide Telescope. Os usuários descobriam retângulos pretos na constelação de Órion ou de Leão e interpretavam-nos como censura governamental. A explicação técnica, que consiste no fato de que os mapas são costurados a partir de milhões de imagens de qualidade diferente e que, por vezes, o software recorta quadros defeituosos com superexposição de estrelas brilhantes ou planetas, deixando vazios, não é levada em conta. Para o conspiracionista, a ausência de informação é uma prova de maior peso do que a sua presença. Resumindo a experiência investigativa sobre a teoria de Nibiru, somos forçados a reconhecer a insolvência completa da base probatória da acusação. Nenhum único argumento, seja histórico, astrofísico ou visual, resiste à verificação pelo método científico. A linguística refuta a tradução de Sitchin. A mecânica celeste garante a ausência de corpos massivos na parte interna do sistema solar. A ótica explica a origem dos segundos sóis e dos halos. A termodinâmica exclui a existência de objetos quentes invisíveis. Estamos lidando com um fantasma que existe exclusivamente no campo informativo. No entanto, a vitalidade deste mito obriga-nos a voltarmos-nos para a psicologia. Porque, apesar de décadas de previsões falhadas, os fins do mundo foram agendados para 2003, 2012, 2017 e regularmente a partir daí. Esta ideia continua a capturar as mentes. A resposta reside nos mecanismos de defesa da psique humana face a um mundo complexo e imprevisível. A realidade moderna é caótica. As crises econômicas, as pandemias e as mudanças climáticas criam um fundo insuportável de ansiedade. O cérebro humano tem, do ponto de vista evolutivo, dificuldade em aceitar a ideia do acaso e da falta de sentido do sofrimento. A teoria da conspiração cumpre uma função psicoterapêutica. Ela ordena o caos, oferece uma razão simples e compreensível para todos os males. O aquecimento global não ocorre devido a um conjunto complexo de fatores antropogênicos e naturais, mas devido à aproximação de Nibiru. Isso retira a responsabilidade do ser humano e transfere-a para um fator externo e insuperável. Num sentido paradoxal, acreditar num plano sinistro de um governo secreto ou de extraterrestres é mais reconfortante do que perceber que ninguém controla o mundo e que voamos numa rocha no vazio entregues à nossa própria sorte.
O segundo aspecto importante é o narcisismo e o sentimento de elitismo. O adepto da teoria de Nibiru sente-se portador de um conhecimento secreto, um gnóstico que viu através do véu de mentiras que envolve o rebanho adormecido. Este sentimento de superioridade intelectual sobre a ciência oficial e a maioria da população é uma droga poderosa que eleva a autoestima. É por isso que a discussão direta com um conspiracionista está muitas vezes condenada ao fracasso. Os fatos não são percebidos como informação para refletir, mas como um ataque à sua personalidade e estatuto único. Finalmente, não se pode ignorar a base econômica da indústria do medo. Nibiru é uma marca comercial de sucesso. A geração de conteúdo de pânico traz milhões de visualizações nas plataformas de vídeo, o que se converte em receitas publicitárias. A venda de literatura sobre o fim do mundo, a construção de bunkers sob encomenda, a venda a retalho de kits de sobrevivência, tudo isso é um negócio que prospera apenas em condições de constante expectativa de catástrofe. Os beneficiários deste sistema têm um interesse vital em que o fim do mundo seja constantemente adiado, mas nunca definitivamente cancelado. A conclusão do nosso dossiê é inequívoca. A ameaça de uma colisão com o planeta X está ausente da realidade física, mas é extremamente real como um vírus da consciência. É uma patologia do pensamento crítico, um sintoma de desconfiança nas instituições de perícia e no conhecimento científico. Observamos um regresso a um tipo de pensamento medieval, onde a astronomia é substituída pela astrologia e a análise pela interpretação de presságios. O único antídoto contra este vírus informativo é a educação e o retorno ao conhecimento empírico do mundo. O universo real, com os seus criovulcões, rios de metano, buracos negros e bilhões de galáxias, é infinitamente mais complexo e interessante do que qualquer invenção. Não requer a fé em conspirações simplistas. Requer apenas curiosidade e honestidade consigo mesmo. A nossa recomendação para qualquer pessoa que sinta ansiedade ao ver 2 sóis na tela de um smartphone: pouse o aparelho, pegue num binóculo e olhe para o céu com os seus próprios olhos. Não há inimigos lá em cima. Há apenas a grandeza da natureza e as leis da física, que funcionam da mesma maneira para todos, quer você acredite nelas ou não. O caso do planeta Nibiru é arquivado por falta de provas perante o Tribunal da Mecânica Celeste.